Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 131, aqui nessa quarta-feira, hoje dia 14 de fevereiro, no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Então, retomando aí as lives diárias após essa pausa aí de sábado, né, para cá. Então, estamos de volta para cumprir aqui os nossos compromissos. Então, deixando os recadinhos aqui, né, as nossas lives elas são de segunda a sábado, exceto em feriados, sempre às 7 horas da manhã. E também temos, para quem quiser dar um passo a mais, lá no link da nossa bio, uma pré-inscrição para o Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente que a gente tem. Para quem quiser assistir aulas mais densas, lá a gente tem temas como mentalidade, como construção de hábitos, comunicação assertiva e também alguns módulos extras com especialistas, né? Tem uma nutricionista falando sobre alimentação saudável, temos um módulo de organização financeira também com um consultor de finanças e temos também o nosso Clube do Livro, que é um clube em grupo que se reúne a cada 15 dias para debater sobre uma leitura de algum livro específico para quem também quiser criar o hábito da leitura, tá? Então, dados os recados, a gente vai seguir aqui com, com o nosso tema. E nessa quarta-feira de cinzas, né, depois retornando aí do carnaval, né, aqui é o nosso bloco, o bloco que não joga confete em ninguém, o bloco que é só as verdades aparecendo. Então, a gente chega aqui para o nosso retorno, né? Então, eu quero falar hoje aqui sobre um assunto, né, um tema, né, que eu vejo que às vezes não é levado muito a sério ou é feito ou é levado de uma forma muito distorcida pela grande maioria assim, das pessoas, que é o tema da obrigação. A gente vai falar hoje um pouco sobre essa palavrinha que é vista de uma forma de uma forma muito distorcida, ou às vezes o pessoal acaba olhando para essa palavrinha como se fosse uma coisa ruim, né, como uma coisa que deve ser evitada, né, a coisa da obrigação, né? Quem nunca viu alguém falando muitas vezes, né, aquela história do eu não sou obrigado a nada, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Mas antes, eu quero fazer uma abertura de olhar aqui, contando uma história, porque vocês devem já ter percebido aí que muito do que eu falo aqui no dia a dia, às vezes parece um pouco paradoxal, né? Então, às vezes é uma coisa assim do tipo, parece que eu estou falando uma coisa, significa que muitas vezes que pode estar parecendo ser o contrário de uma outra, né? Como se às vezes uma coisa anulasse a outra, né? Vou dar um exemplo, né? Que eu falo da importância da harmonização dos contrários, né? A harmonização dos opostos, né? Então muitas vezes se eu falo aqui, poxa, você deve ser o responsável, deve utilizar a tua liberdade de escolha para o tempo todo, né, fazer o teu melhor, né? Que as coisas dependem de você. A pessoa olha para essa fala e ela pensa, mas então aqui a questão das imprevisibilidades da vida, né? E a questão das coisas que a gente não escolhe, né? Então ela escuta essa fala e ela já acha que eu estou falando como se eu estivesse falando, sei lá, que não existisse um criador, que não existisse alguém que está cuidando da gente. Por outro lado, se o que eu estou buscando, se eu falo aqui no momento, poxa, a gente precisa confiar porque existe uma criação que cuida de tudo, parece que eu estou falando, não, então o livre-arbítrio não importa, então a gente deve ficar naquele clima de deixa a vida me levar. Isso, né, esse tipo de olhar, esse tipo de reação aponta para um tipo de pensamento, né? Um tipo de padrão mental, muitas vezes, que se instala na gente, que é aquela coisa dos opostos, né? Se eu não estou por um lado, eu tenho que ir para o outro, totalmente contrário, e eu esqueço que às vezes a vida ela pode ser, e ela não só pode, mas eu acredito que é a melhor forma da gente ver quando a gente faz a articulação de certas coisas, né? Que é essa harmonização dos opostos, essa harmonização dos contrários, né? Às vezes precisa ter esse conjunto, essa mistura de uma coisa com a outra, né?
Então, por que eu estou falando disso? Porque esse tema da obrigação entra muito nessa parte, né? Ele acaba entrando muito nessa coisa do, poxa, ou eu estou no mundo dos sonhos, no mundo das ideias, ou então eu estou aqui no mundo concreto, no mundo real, cumprindo a minha circunstância, cumprindo a minha obrigação. Sendo que eu posso, sim, fazer uma articulação entre uma coisa e outra. Não preciso me levar somente para aquela coisa do, poxa, eu só estou aqui, eu não sonho nada, eu não planejo, eu não faço nada. Ou então eu estou só naquele mundo do faz de conta, no mundo das fantasias, só sonhando e eu não faço nada aqui no mundo concreto, né? Então, aconteceu uma determinada situação, uma vez estava contando ali, compartilhando com o pessoal ali num grupo de estudos que a gente estava, e aí estava contando de uma situação de um cliente que eu estava ajudando, né, ele estava passando por uma situação ali realmente onde ele estava vivendo uma vida de certa forma imoral, né, ou pelo menos não era compatível com aquilo que ele queria, com aquilo que ele estava passando a acreditar que deveria ser, né, a obrigação dele, né, o sujeito estava num casamento e aí ele estava passando por uma situação de infidelidade, né, ele estava envolvido numa relação extraconjugal. E aí eu estava contando ali da forma que eu ajudei, né, a pessoa a sair daquilo ali. E uma pessoa que estava ali naquele grupo, naquele momento, né, teve um certo tipo de reação, né? Certamente aquilo ali bateu em algum momento, alguma experiência da vida dela, talvez que ela tenha vivido. E aí, naquele momento, a reação daquela pessoa foi tipo assim, como assim? Como que tu ajudou uma pessoa dessa forma, né, parabenizando ele? Né? Porque eu estava contando que eu parabenizei a pessoa por ter conseguido sair daquela situação. E a pessoa estava ali, né, dizendo que, poxa, o que eu deveria ter feito não era parabenizar o sujeito, porque o que eu deveria ter feito era dar uma bronca nele, né, porque ele estava, né, fazendo as coisas de um modo errado, né. E aí, nesse momento, né, aí começou ali um certo debate, né, a gente estava, obviamente, debatendo ali nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita, a melhor forma de poder realmente, né, ajudar uma pessoa, né, e aí, né, parece às vezes que tudo tem que se resolver na base da bronca, né, quando alguém faz uma coisa errada, né. E às vezes não é isso que vai ajudar a pessoa, né? Na maioria das vezes não é. Se a gente já teve muitas vezes um cargo, né, de liderança, ou se às vezes a gente, né, se a gente já foi pai, se a gente já foi mãe, né, a gente entende aquela coisa da bronca, né, de ficar né, repreendendo ali aquelas coisas erradas que a pessoa fez, como se fosse a solução de tudo, né? Como se não fizesse isso significasse uma certa aprovação com o ato mal que aquela pessoa cometeu. Só que o que acontece? Normalmente a bronca, né, se a gente parar mesmo para pensar, se a gente for realmente olhar a fundo, né, toda vez que a gente vê alguém dando uma bronca, né, de certa forma, quando ela principalmente está envolvida numa carga emocional e ela não está fazendo aquilo ali de uma forma consciente para gerar uma certa reação na outra pessoa, mas normalmente a bronca ela vem, né? Ela acaba vindo ali revestida de uma forma de alívio para quem? Alívio para aquela pessoa que está dando uma bronca, né? Então quando o sujeito tá diante ali de uma situação, né, de merda ali que ele está querendo sair daquilo ali, aí eu vou lá, não, poxa, eu vou dar uma bronca, o que eu vou fazer? Eu vou só piorar a pessoa, e eu vou só melhorar para quem? Eu vou melhorar somente para mim, porque aquela bronca vai ser ali como se fosse um alívio, né? Eu fui lá, coloquei para fora, dei uma bronca na pessoa, né, aquela pessoa que eu tô ali conversando, e aí pronto, eu me aliviei, e a pessoa o quê? A pessoa ficou cada vez mais afundada, porque daí ela acaba se sentindo mais culpada ainda, ela começa a se sentir mais merda ainda do que ela já está se sentindo, e aí ela não resolve. Por quê? Porque eu resolvi dar uma bronca na pessoa, me aliviar, né, para querer, né, colocar para fora aquilo que eu achava que deveria ser colocado, e aí eu não ajudei em nada, a pessoa não melhorou em nada, né? Então, né, o sujeito, ele primeiro que ele não ouve o que de fato tem para dizer, porque tu tá ali só descarregando um monte de coisa, querendo jogar um monte de culpa para cima da pessoa, e aí ela fica, é muito normal que a pessoa que está ali do outro lado, ela se coloque numa posição onde ela se arma contra você. Ela coloca um escudo para poder se defender e para poder também muitas vezes te atacar de volta. Então muitas vezes não é essa a forma que a gente vai conseguir ajudar as pessoas, né? Mas o que isso tudo tem a ver com o papo da obrigação? O que isso tudo tem a ver com o papo dessa questão dos opostos, né? Com essa questão dos contrários, né? Talvez esteja se perguntando, né? O que isso tem a ver? O que essa historinha que eu acabei de falar tem a ver
com a abertura da live. Tem a ver porque o que acontece? Quando a gente se coloca nessa posição, muitas vezes, né, de ser a pessoa ali que vai ali dar a bronca, né, e quer impor algum tipo de situação para outra pessoa que está do outro lado, muitas vezes é porque a gente está olhando somente para esse mundo ideal, né? Como a pessoa deveria ser. A pessoa deveria ser daquele jeito que eu julgo ser o melhor, daquele jeito que eu julgo que vai ser o melhor para a vida dela. E aí eu estou olhando só para isso. Quando eu estou olhando só para isso, eu deixo de olhar para quê? Eu deixo de olhar para a circunstância concreta daquela pessoa. O mundo real, o mundo pelo qual aquela pessoa está passando. Eu esqueço, eu só olho para um lado e aí eu não faço essa harmonização dos contrários do qual eu estava falando anteriormente. Eu só estou olhando para esse mundo ideal e eu não estou olhando para a circunstância. Olha, o que era a circunstância daquela pessoa, né? Eu tenho um sujeito ali, né? E eu preciso entender qual é a complexidade da vida dele, né? E naquele momento, poxa, aquele sujeito ele está querendo melhorar ou não, né? Ele tá ali querendo largar uma situação, né, ruim na vida dele, que deixava ele numa situação de vida dupla, né? Aí eu vou lá e vou querer brigar com o sujeito, querer dar bronca nele. Poxa, como que isso vai resolver? É óbvio que não. Então eu tenho que olhar, né? Não ficar só olhando para esse mundo ideal do qual eu acredito que a pessoa deveria estar, né? Ou do qual ele até deseja, mas não está conseguindo, né? E eu vou olhar também para a circunstância concreta dele, para aquilo que ele está passando, né, naquele momento, aquela dificuldade que ele está tendo. Então, nesse momento que a pessoa acaba me criticando porque eu estava dando um parabéns para uma pessoa que talvez na cabeça dela não era digno de ter parabéns, ela está dizendo assim, ó, deveria ter apontado o dedo, ter dado uma bronca nele, poxa, aí eu iria me aliviar e não iria ajudar em nada a pessoa, né? Então, como que faz em relação a tudo isso, né? Talvez seja melhor, então qual é a forma que eu ajudo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte, né? A pessoa, qualquer pessoa que estiver diante da gente, que a gente queira ajudar, muitas vezes, ela ou nós mesmos, né? A pessoa ela só muda se ela quiser. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa caminhar consciente nessa vida. As pessoas elas só mudam se elas quiserem. A gente não tem o poder de conseguir mudar ninguém. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Uma mudança, né, principalmente nossa ou de outras pessoas ou qualquer pessoa que seja, ela só vem se a pessoa quiser. Se não existisse querer, ninguém muda. Tu pode dar o melhor discurso, tu pode falar as melhores palavras, né? A pessoa não muda se ela não quiser. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que caminhar consciente. E segundo, para ajudar o outro a querer, aí sim tem algumas coisas que a gente pode fazer. Se a pessoa estiver querendo de fato mudar, querendo de fato a nossa ajuda, aí de fato tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode ajudar, né, o outro, né, a querer mais quando ele está aberto para isso, né? Isso é tudo que a gente, no fim das contas, pode fazer na vida, né? E aqui entra esse tema da questão da obrigação. Aí a gente vai começando a se aproximar mais em relação a esse tema da live, que é o tema da obrigação. Por quê? Porque quando a gente fala do querer, a gente está falando do quê? Que a gente não pode, a gente não consegue obrigar, né? A gente não consegue colocar uma obrigação na vida das outras pessoas, a gente não consegue obrigar ninguém a porra nenhuma, né? Isso é uma ideia absurda, isso é uma coisa estúpida pensar que a gente consegue obrigar alguém a algo, né? Como que vai fazer isso? Só pode ajudar o outro a querer. Isso é o máximo que a gente consegue fazer. Agora, a obrigação, ela não pode na nossa vida de forma alguma. Isso é o que eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nisso, porque isso não é difícil tu vai ouvir, difícil tu ouvir falar isso em outro lugar. Porque justamente por causa dessa distorção que a gente vê em relação a essa palavra. Então, primeiro ponto, né, quando a gente está diante dessas situações, né, que a gente quer ajudar alguém para mudar ou que a gente quer colocar mudanças na nossa vida, a gente precisa entender o seguinte: a obrigação, né, essa palavra, esse termo, né, que está muito distorcido, a obrigação a gente não pode ser, ela não pode ser entendida como um fatalismo. Né? Eu sei que a gente muitas vezes obrigado a muitas coisas na nossa vida, né? Mas a gente não pode entender a palavra obrigação
como um fatalismo, né? Estar obrigado, no fim das contas, é estar ligado a algo, né? A própria origem da palavra, né? Obligare, né? Estar ligado a algo, né? É aí que reside, é aí que eu quero que vocês prestem atenção, é justamente nessa obrigação, nesse termo chamado obrigação, é justamente aí que reside o assunto da liberdade humana. É justamente nessa palavra chamada obrigação que reside, né, o tema chamado liberdade humana. Quando você está diante de algo que você é obrigado e ali você escolhe fazer, né? Quando você está ali diante de algo que você é obrigado e aí sim, dentro dessa obrigação, e não no mundo das fantasias, mas sim aqui no mundo concreto, no mundo do nosso dia a dia, no mundo, né, no mundo concreto, aí dentro, diante dessa obrigação, a gente tem a liberdade de escolher o que? Escolher fazer o melhor diante de cada situação, diante de cada circunstância concreta. É aí que ocorre essa harmonização dos contrários do qual eu estava falando, somente quando a gente está diante da obrigação. Quando a gente não leva essa obrigação, quando a gente não vê a obrigação dessa forma, fica muito fácil, né, a gente fugir para o mundo das ideias, para o mundo, pro mundo do qual a gente foge, no fim das contas, da realidade, porque fora da realidade, fora aqui do mundo concreto, fora das nossas obrigações, a gente realmente, de fato, pode ser o que a gente quiser, a gente pode sonhar à vontade, a gente pode olhar ali e fantasiar mundos ideais, mas a nossa liberdade verdadeira de poder escolher, ela só se desenvolve quando a gente está diante das nossas obrigações. Não é nesse mundo ideal, nesse mundo das fantasias, no mundo da abstração, por mais que eu sei que todo mundo está falando esse discurso, né? Você pode ser o que você quiser, né? Você pode sonhar, você pode realizar, mas não, eu não estou dizendo para você abandonar isso faz parte importante também, só que quando a gente foge só para isso, a gente esquece que o único lugar no mundo onde a gente pode exercer essa liberdade, que no fim das contas é o que traz a nossa felicidade, tu já vai entender por quê, é somente quando a gente está diante das nossas obrigações, é somente aí que a gente é livre de verdade. Eu sei que isso parece paradoxal, eu sei que isso é contrário do que todo mundo está falando, mas é somente aí, se tu for parar e olhar para a vida de fato como ela é somente diante das tuas obrigações que tu consegue exercer a tua verdadeira liberdade, porque da tua obrigação tu não pode fugir, ali tu vai ter a liberdade de fazer bem feito ou de fazer mal feito, ou de jogar tudo pro ar, ou de seguir e não abandonar o barco. É somente aí, não sei se tu consegue entender a complexidade disso que eu tô falando, né? Quando os nossos interesses, né? Quando os nossos ideais, quando aquilo que a gente sonha, quando aquilo que a gente deseja na nossa vida, quando isso não está articulado no mundo material, eu fico fugindo da realidade, eu fico só no mundo das abstrações, né? E aí por isso que a gente cai nesses discursos, aí você pode ser o que você quiser, aquela live do pato astronauta que eu falei uns dias atrás, né? Que a gente acha que a gente pode ser o que a gente quiser, muito mais fugindo da nossa realidade concreta, né? Então isso é o que eu falo da harmonização dos contrários, né? Quando a pessoa vai lá e fala, né, que eu dei uma bronca, né, ao invés de ajudar, né, ao invés de parabenizar aquela pessoa por estar saindo daquela situação que não é mais desejável na vida dele, né? Ela não está olhando para a circunstância concreta da pessoa, né? Ela não está olhando para a situação daquela pessoa que está tentando sair daquela situação ruim que ele está, né? Aí você vai Você vai tentar empurrar a pessoa mais ainda para aquele teu mundo ideal, para aquele teu mundo abstrato, para aquele teu mundo que tu acredita que deveria ser e que de fato a pessoa tá querendo, mas eu esqueço da realidade concreta dele, da dificuldade que ele está tendo para conseguir aquilo ali muitas vezes, né? E aí, ao invés de estender a mão e ajudar ele a sair daquilo ali, eu acabo empurrando, culpando, não, porque você deveria estar lá e não estar aqui, né? Essa articulação que a gente precisa fazer. Em geral, quando a gente vê uma pessoa que está triste, uma pessoa que está frustrada, né? É porque ela está ali solta, ela não está com os pés no chão, ela não está com os pés na realidade. Ela está ali, né? Naquele mundo de fantasias, ali olhando só para aquele mundo ideal. E ela esquece de colocar os pés dela no chão, no mundo concreto, né? Eu não estou dizendo aqui para a gente esquecer dos nossos interesses, né? A gente tem que estar sempre reforçando isso, mas eu estou dizendo aqui que é para a gente olhar
com atenção para o cumprimento dessas nossas obrigações, não como uma coisa ruim que muitas vezes é fomentado por aí, mas sim como o único lugar do qual a gente pode ser livre de verdade. Então, quando a gente vê uma pessoa falando por aí, eu odeio obrigação, a única coisa que eu não sou obrigado é a nada, pode saber, essa pessoa não amadureceu, essa pessoa está ainda no mundo abstrato, ela está no mundo do sonho. E no mundo dos sonhos, ali no mundo, se a gente não está realmente na nossa realidade concreta, o que acontece? A gente não concretiza algo chamado a nossa vocação. Vocação não é aquilo que tu pensa, né? Que é aquilo que as pessoas falam por aí, a minha vocação, eu tenho que ficar aqui, né, para descobrir o meu propósito, a minha vocação de vida, né? O que, né? Eu nasci para fazer algo diferente, algo especial. Isso não tem nada a ver com vocação, não tem nada a ver com propósito. Eu vou falar isso, vou repetir isso 1 milhão de vezes se for preciso, né? Essa gourmetização que existe aí do propósito de vida, da vocação. O nosso único propósito é fazer bem feito o que está diante da nossa circunstância concreta no momento. Eu sei que parece repetitivo, eu falo isso o tempo todo e é para reforçar justamente, eu estou falando isso para mim inclusive, né? O único propósito que a gente tem na vida é fazer o melhor a cada circunstância, né? Olha que liberdade que eu tenho. Eu tinha liberdade hoje aqui de fazer ou de não fazer a live. Eu me coloquei numa situação de obrigação, eu estou diante aqui de uma obrigação e eu posso vir aqui fazer mal feito, eu posso vir aqui fazer bem feito, eu posso sequer fazer, né? Agora, eu estou diante de uma obrigação, é isso que me coloca diante do meu verdadeiro propósito. O meu propósito é vir aqui e fazer o melhor diante dessa circunstância. Isso é exercer a liberdade, não é ficar no mundo das ideias. Ai meu Deus, se a minha live tivesse 1 milhão de pessoas, ai, mas se eu fizesse a live de um telefone melhor, ai, mas se eu tivesse fazendo a live com um microfone, né, sei lá, especial, não sei das quantas, né, mega power, não sei das quantas. Isso não tem nada a ver, né, com a nossa liberdade, né? A liberdade de fato ela é exercida diante da nossa circunstância concreta, articulando os nossos interesses, mas entendendo que as nossas obrigações é elas que nos instalam na realidade, né? Então eu tenho uma ideia ali, eu fico pensando nisso, né, o tempo todo. Ah, mas se a vida fosse assim, ah, mas se a minha vida fosse assado, o que tu tá fazendo no fim das contas? Tu tá fugindo para um mundo abstrato. E se tu foge, se a gente foge do mundo abstrato, olha o que acontece, que também tem muito a ver com o que eu falo o tempo todo aqui, né? A gente acaba não entrando nessa nossa personalização, o assunto da personalidade que eu estou sempre falando, a gente não desenvolve a nossa personalidade humana se a gente fica fugindo da realidade. Tem um monte de gente por aí que acredita, é uma loucura, é uma bizarrice, eu vou ser um ser diferenciado se eu começar a buscar fazer coisas diferentes do outro. Isso é uma ideia mais tosca que existe. Tu fica no mundo de fantasias tentando imaginar como que tu pode se diferenciar dos outros e tu perde a única oportunidade de ser diferente de verdade. Sabe qual é a única coisa que te personaliza, que te faz ser você mesmo? E aí, quando você é você, você consegue se diferenciar dos outros. É quando você faz bem feito aquilo que a tua circunstância pede, porque isso é aquilo que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer a tua circunstância. É aí, instalado aí, que tu consegue se diferenciar. Eu acho que as minhas oportunidades, que as possibilidades no mundo vão se abrir, que as portas vão se abrir para a minha vida quando eu ficar sonhando em ser alguém diferente, em ser um serzinho especial, um floquinho de neve. E pode olhar, não é aí que tu te diferencia, não é aí, né, que as tuas oportunidades vêm. As tuas oportunidades começam a aparecer na tua vida quando? As portas começam a se abrir na tua vida quando? Quando tu faz bem feito a tua circunstância, quando tu é um profissional que é bom, quando tu é um profissional que realiza aquilo que te pede, as pessoas querem te contratar, as pessoas querem te colocar mais oportunidades na tua mão. Quando tu está diante ali de ser uma pessoa interessada, né, tu começa a se tornar uma pessoa interessante, as pessoas começam a querer te ter na tua volta, querer te contratar ou querer se envolver contigo quando a gente fala de relações. Então é justamente o contrário, não é no mundo das abstrações, é no mundo das obrigações. É quando tu cumpre a tua obrigação bem feita, é aí que tu se personaliza, é aí
que tu começa a ser diferente dos outros, é aí que tu começa a te diferenciar, quando tu sai desse mundo abstrato, né? Então, não fique com essa ideia, puxa, você tá aí, eu odeio obrigação, eu não sou obrigado a nada, tá? Tu acaba fugindo quando tu entra nessa, né? Essa é a explicação do porquê, né, as pessoas, alguma pessoa, ela tem estado triste, né? Ela se sente triste, se sente frustrada, saiba, pode olhar atentamente para isso, ela não está cumprindo a sua obrigação, né? Ela está fugindo da obrigação. Uma pessoa que chega no fim do dia e se sente triste, não é porque ela não realizou aquele sonho lindo e maravilhoso, não é porque ela não tem a vida ali do Brad Pitt ou da rainha da Inglaterra ou do Cristiano Ronaldo, não é por isso. Ela se sente triste no final do dia porque ela não cumpriu o seu dever da maneira que deveria ser, porque ela não foi o máximo que ela poderia ser. É isso que no fim das contas deixa uma pessoa triste. Preste atenção, obrigação, essa palavra obrigação é o lugar antropológico onde o qual o nosso propósito, que todo mundo fala, a nossa vocação de fato acontece. Isso é que te dá esse termo que eu vou usar aqui, eu quero que tu grave, né? Não esqueça nunca, isso é o que te dá no fim das contas o grau de realidade, esse grau de realidade que a gente precisa ter. Isso no fim das contas é que é o tesão da vida, né? Quando tu tá instalado nessa realidade, né? Então muitas vezes as pessoas ficam, né, trazendo coisas do tipo, como que eu faço para ser rico, né? Porque eu queria ser rico, eu tenho o objetivo de ser rico. Não tem muita coisa para falar disso, não. Tem gente que quer vender fórmulas sobre isso como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? Mas existe um caminho para isso. Não tem muito caminho para isso. Qual é a tua circunstância? Tu nasceu rico, então beleza, tu vai cuidar daquilo ali, tu vai continuar rico. Tu não nasceu, então, poxa, tu não nasceu rico, então é o seguinte, tu pode até ficar, né? Pode ficar e pode não ficar. Agora, o que vai te fazer ficar? Se existe uma única possibilidade de te tornar isso que tu tanto quer, só existe uma possibilidade, é fazendo bem feito o que está na tua circunstância. Não tem outro caminho. Muitas vezes a tua circunstância não vai te levar para esse caminho aí, né? De repente tu escolheu uma circunstância, escolhi ser, você aqui professor de faculdade, tu tem ali uma vocação, tu tem ali um chamado, tem um propósito que tu vai, mas daqui a pouco tu vai olhar porque mas esse caminho aqui realmente não vai me enriquecer, mas vai estar me trazendo uma felicidade, então perfeito. E aí talvez no meio do caminho surjam algumas situações da tua circunstância onde aquilo ali se abre, né? Só que olha o que é o mais legal, quando tu cumpre a tua obrigação, quando tu de fato está instalado nessa realidade, tu acaba sendo uma pessoa feliz, né? Contrário daquilo que eu estava falando, tu não é mais uma pessoa triste que te frustra por chegar no final do dia e não ter feito aquilo que precisava ser feito. Tu te torna uma pessoa feliz, tu encontra essa tal da felicidade. E aí, se no meio do caminho tiver essa circunstância, você não se confunde, né? Se tivesse, tem agora uma circunstância que pode me tornar rico aqui, você vai lá e abraça, porque você de fato está feliz, está realizando a tua circunstância, você já vai saber o que fazer em relação àquilo ali não vai te mudar, aquilo ali não vai te desviar, aquilo ali não vai virar a tua cabeça, porque tu pegou esse gancho, né? Tu pegou essa coisa de saber que a tua circunstância bem feita é o que te traz essa felicidade. E aí, se esses caminhos, se essas circunstâncias aparecerem na tua vida, tu vai lá e vai abraçar, simples assim, né? Porque a obrigação junto dela, ela traz certos riscos, né? Agora, somente esses riscos, né? Risco de errar, risco de acertar, é que trazem a tua personalização, né? A construção da tua personalidade. Somente quando tu constrói a tua personalidade é que tu se torna alguém, tu é na vida, né? Tu não vai mais ser aquele sujeito que olha para trás e se pergunta quem foi que viveu essa vida que não fui eu, né? Isso, no fim das contas, é essa nossa liberdade, isso é exercer essa liberdade. Liberdade, para mim, ela é quando está nesse ponto de vista, esse tipo de liberdade é o que, no fim das contas, traz essa felicidade, né? Então, não fujam da obrigação, que hoje eu seja obrigado, que hoje eu tenha obrigações, né? Somente uma criança não é obrigado, né? Tem gente que levanta muita bandeira, a gente precisa, né, desenvolver a nossa criança. Eu entendo isso como um recurso, é ótimo a gente ter essa coisa do perfil da criança,
criança como um recurso de criatividade, né? Agora o problema é quando eu quero fugir, inclusive, as minhas desculpas. Não, porque, né, eu tô sendo aqui, né, tô sendo aqui não, mais flexível para exercer a criança que existe dentro de mim, e aí a pessoa acaba se envolvendo em muitas irresponsabilidades com essa desculpa, né? A criança, ela não é de fato obrigada a nada. Por isso que a criança vive, né? Ela é permitido para a criança viver nesse mundo de fantasias, né? Eu quero ser o herói e tal, eu quero ser o herói não sei das quantas. Ela está no mundo de fantasias, né? Ela brinca de carrinho imaginando que ela dirige, ela brinca de casinha imaginando que ela é dona de casa. A criança está ali, né, vivendo aquele mundo de fantasias. Mas por quê? Porque a criança, ela não é obrigada a nada. Os pais têm que ficar mandando, têm que ficar orientando. Só que quando a gente é um adulto e a gente não sai desse mundo de fantasias, a gente não consegue exercer essa nossa liberdade, que no fim das contas a gente viu aqui que é o que traz a felicidade de fato. Se eu fujo da realidade, eu fujo da minha obrigação. Se eu fujo da minha obrigação, eu fujo da minha vocação, ou seja, do meu propósito, que é fazer bem feito o que está diante da minha circunstância. E se eu fujo desse propósito, dessa vocação, eu acabo, no fim das contas, fugindo da felicidade. Um dia que você não cumpriu nada, um dia que tu não cumpriu nada que era dos teus deveres, um dia que tu fez tudo mal feito, olha para ver, se não é um dia triste, acaba sendo um dia triste, né? Então, Machado, mas e aí os meus sonhos, onde é que entra a questão dos meus sonhos? Não posso sonhar? Pode, sonha à vontade, né? Mas deixa para sonhar de olhos fechados, tá? Quando, né, na vida real aqui, né? A vida real aqui tu precisa andar de olhos bem abertos, meu filho, tá? Sonha quando estiver dormindo, né? Aqui na vida real tu anda de olhos bem abertos, né? Tu acordar, tu tem um filho para poder olhar, tu tem o teu marido para olhar, tu tem o teu colega de trabalho para olhar, que tu olha para o teu cachorrinho, né? Tu olha para tua planilha ali que tu tem que entregar, né? E aí que tu se sinta obrigado a fazer aquilo ali bem feito, né? Poxa, não escolheu, sei lá, tu escolheu ter um cãozinho ali, tu escolheu ter um gatinho, tu escolheu aquilo ali é a tua liberdade. Agora que tu escolheu, tu tem uma obrigação à tua frente, poxa, tu vai lá e vai ter que dar ração pro gato, tu vai lá e vai ter que dar ração pro cachorro, né? Não quis ter um gato, não quis ter um cachorro, então vai lá e cumpre a tua obrigação, porra, faz aquilo ali da melhor forma, né? Da mesma forma com as outras coisas. É triste se a gente foge disso, é muito triste se a gente foge das nossas obrigações, né? Vocação, propósito é fazer o melhor a todo instante, é isso que me leva para um lugar que só eu posso ir, e dessa forma eu me personalizo, né? Agora, se eu faço, eu preciso saber, pode dar certo, pode dar errado, não tem problema, eu só não posso fugir disso. É isso que vai te diferenciar, né? Não é essa coisa de querer ser o diferentão, eu quero ser, olha só como eu tenho um estilo próprio, né? O jogador de futebol, né? Eu tenho o meu estilo próprio aqui, né? Não adianta, não é isso que vai te fazer diferentão, cara. O que vai te fazer diferentão é o que vai te diferenciar é justamente você fazer aquilo que você não pode fugir, aquilo que só você pode fazer, né? Então, a gente precisa pautar a nossa vida diante disso, né? Diante do altar, porque diante daquele altar, no fim das contas, lá no final da nossa vida, né? O sopro do juízo final não é sobre nós, ele não encontra, no fim das contas, um coração duro, né? Porque a escolha do homem, a escolha do ser humano, ela reside realmente no nosso coração, né? A liberdade, né? A liberdade que ninguém tira, no fim das contas, essa é a liberdade que nos faz livre até o fim. Livre para quê? Livre para andar de avião para onde eu quiser, livre para ter a mulher que eu quiser? Óbvio que não, é livre para escolher o melhor em cada circunstância. Essa é a liberdade que ninguém nos tira. A liberdade é o distintivo da vida humana, né? Então, essa liberdade é a liberdade que só nós humanos temos, né? Essa liberdade o cão não tem, a pedra não tem, o anjo não tem, somente nós humanos temos esse tipo de liberdade. Essa liberdade a gente vai ter até o fim, né? Então, um dia que você deixou de cumprir, né, suas obrigações, um dia que você não cumpriu nada, no fim das contas é um dia triste, né? Então, nesse momento, né, a gente pode até olhar agora como exemplo ali para o carnaval. O carnaval são 4 dias ali de alalaô, né, onde de repente, né, tu estava ali sem tuas obrigações, só curtindo. Agora imagina a vida, se a vida fosse um carnaval 365 dias, né, um abre-alas eterno. Aí tu olha para trás, o que tu vê? Tu só vê uma avenida cheia de confete, cheia de serpentina, uma avenida suja que precisa ser recolhida ali pelo lixeiro,
né? Imagina que triste seria uma vida onde fosse carnaval 365 dias, a lalaô ali, aquela coisa que não precisa cumprir obrigação nenhuma, né? Tu vai olhar para trás e é só isso que tu vai ver, né? Uma avenida suja ali, né? Cheia de confetes, cheia de serpentina, com o lixeiro tendo que recolher. É isso que no fim das contas vai acontecer se tu tornar a tua vida um alalaô, né? Então não torne a sua vida um eterno alalaô. Esse é o recado de hoje, né? Então aqui a gente tem o bloco do sem mimimi, né? Que a gente termine esse carnaval, essa quarta-feira de cinzas, né? Entendendo que a gente não deve transformar a nossa vida num eterno alalaô, né? Que a gente cumpra a nossa obrigação, que a gente esteja instalado na realidade. Essa é a única forma que a gente pode exercer a liberdade que só é dada para nós e que no fim das contas vai trazer essa felicidade que a gente tanto almeja e que às vezes a gente busca de uma forma distorcida. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live de hoje. A quarta-feira de cinzas sempre chega para todos e eu espero que chegue para vocês também com essa consciência, né? Com esse entendimento no coração de todos, para que a gente possa realmente fazer isso no nosso dia a dia, colocar isso em pauta na nossa vida e assim a gente vive uma vida com maior sentido, uma vida verdadeiramente, né, instalada na realidade e uma vida onde a gente consegue realmente formar a nossa personalidade, tá bom? Fico meus agradecimentos a todos os presentes no dia de hoje, desejo a todos uma ótima quarta-feira, espero que tenham gostado da live, compartilhem com mais pessoas, né? Principalmente para que a gente ajude a fomentar essa coisa das pessoas não olharem de uma forma distorcida ou pior, não viverem de uma forma distorcida esse termo chamado obrigação, a gente possa ter uma nova visão em relação a isso, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia. Então compartilhem, comentem ali também depois, curtam e assim a gente vai fazendo uma corrente do bem. Amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui novamente no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Então fica aqui os meus agradecimentos. Um grande beijo, ótima quinta-feira a todos, ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.